Olá, está começando mais um Perfil e Opinião. E hoje nós vamos conversar com o sociólogo e professor da Universidade de São Paulo, professor Reginaldo Prandi, autor de mais de 30 livros. O premiado escritor é um dos principais pesquisadores do país em sociologia das religiões, em especial as de origem africana. Professor, é um prazer imenso e uma honra tê-lo aqui no nosso Perfil Opinião de hoje. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. É uma felicidade grande mesmo. Eu sei que o senhor veio à Bahia desta vez, né? Especificamente por causa de um projeto que foi aqui desenvolvido também pela TV Educativa, que se chama Saberes Passados, e nós teremos a oportunidade de falar sobre ele. Mas antes, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco como é que começa o interesse do senhor pela sociologia das religiões. Começa por razão profissional. Eu me formei sociólogo em 1970, portanto, no auge da ditadura militar. E mais um pouco antes de me formar, eu trabalhava em alguns projetos de alguns professores da universidade. E com o ato institucional número 5, a ditadura caçou muitos professores intelectuais brasileiros. Muitos tiveram que abandonar o país, foram para fora, fizeram carreira lá fora. Outros ficaram com o apoio de algumas instituições internacionais. E em São Paulo houve um grupo deles que criou um instituto chamado Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. E como eu já fazia parte de projetos que eram tocados por esses professores, eu fui junto. Né? Então, quando o SEBRAP começa a funcionar, eu estou lá presente também. Ainda no começo, quase me formando, e depois já recém-formado. E a grande pergunta que se colocava naquela época era o seguinte: quais são as instituições, os atores sociais, os organismos que podem ajudar o Brasil a se desenvolver em termos econômicos, políticos, sociais? Né? Então, você tem uma ideia, havia um grupo que estudava economia propriamente dita, outro que estudava sindicato, outro que estudava direito, outro grupo que estudava demografia. E havia um pequeno grupo, formado pelo professor Cândido Procópio Ferreira de Camargo, que é um dos fundadores da sociologia da religião no Brasil. Foi orientador do senhor também, Foi meu né? orientador também, e que se propunha a fazer esta pergunta para as religiões brasileiras: no que as religiões ajudam e atrapalham? Porque a visão que se tinha da religião é que a religião sempre atrapalhava, né? Porque a gente tinha bem aquela ideia marxista de que a religião era o ópio do povo. Mas havia já, do ponto de vista sobretudo a partir da religião católica, algumas experiências aqui no Nordeste de tentar organizar o povo em sindicatos, ensinar os analfabetos a ler. Isso era um aspecto muito positivo de um capitalismo, de um catolicismo daquela época, muito presente em alguns estados do Nordeste. Então, a nossa preocupação era isso. Pela primeira vez na vida, esse grupo leu tudo que se havia escrito sobre religião no Brasil, e depois até fizemos alguns livros sobre isso. Mas tínhamos também pesquisas baseadas em documentos, E foi dessa arquivos de forma que o jornal. senhor começa, então, Então, a se eu engajar, estou trabalhando nesse projeto com o Procópio, né? E imediatamente, quer dizer, a gente era deslocado para alguns lugares do país onde você tinha uma ou outra religião atuando. Então, eu fui encarregado nessa época de trabalhar com as religiões afro-brasileiras. E esse foi o meu, digamos, meu objeto de estudo durante muitos anos. Eu também trabalhava num outro setor, que era o setor de
que estudava o desenvolvimento, a estrutura de emprego e a marginalidade social, que era dirigida então por um jovem sociólogo que se chama, aqui era dado o título de o príncipe dos sociólogos, depois se transformou num político importante, era Fernando Henrique. E nesse grupo que tinha Fernando Henrique, Paul Singer, Juarez Brandão Lopes, Elza Bercó, e muita gente que tinha sido caçado pela ditadura, também fizeram parte alguns estudantes da Bahia que foram incorporados ao projeto, estudantes de mestrado, que foram para São Paulo para participar e que também continuavam aqui. Então, veja, eu tinha dois enfoques, um na religião, que me jogou para a Bahia, tá? E outro de estudo de mercado de trabalho, que me jogou para a Bahia. Também. Né? Então, por razões profissionais, eu digo, não foi uma paixão, a paixão vem depois. Foi um compromisso profissional. Mas a paixão veio, a paixão realmente chegou para o senhor em que momento? Não, a paixão chega como uma espécie, quer dizer, na verdade, eu sou um pouco filho da Bahia, eu sou um pouco irmão dos terreiros, eu tenho uma relação sempre muito íntima, né? Com muita o senhor coisa... recebeu uma honraria dos terreiros de Candomblé, digamos assim, Sim, claro. o título, né? Sim. Isso é até uma tradição, né? Se você pegar os primeiros pesquisadores do Candomblé, você tem a gente da França via São Paulo, dos Estados Unidos via São Paulo, gente que está em São Paulo, mas que vem de outros lugares, né? Você vai ver que todos eles, alguns inclusive ateus declarados, tá? Todos eles acabam recebendo um título de, pelo menos um título de Ogã. Pois né? é. E esse título, professor, né, do ponto de vista desse relacionamento dos terreiros, por exemplo, com esses pesquisadores, o que é que de fato significa? Significa, primeiro, que se estabelece uma relação de confiança, né, entre o terreiro e o pesquisador. Mas, num segundo momento, essa distinção que se faz entre o terreiro como objeto de estudo e o pesquisador que estuda esse objeto, essa diferença se desfaz. Porque todo mundo se transforma em membro de uma mesma comunidade, de uma mesma fraternidade, de uma mesma irmandade. E tem um caso muito interessante, porque um dos nossos professores... Eu contei essa história recentemente na USP, quando eu recebi, em julho, o título de professor emérito, que um dos eméritos que me precederam no Departamento de Sociologia foi um professor americano, Donald Pearson, que foi dos primeiros a estudar o candomblé da Bahia. Ele veio para estudar relações raciais, um projeto da Unesco, e acabou também escrevendo sobre mães de santo, candomblé e assim por diante. E se transformou em filho de santo de mãe Aninha, da Xeapô-Fonjá. Quando ele recebeu o título, ele não tinha mais, ele já morava nos Estados Unidos de volta e não tinha condições de vir a São Paulo. Então, uma professora minha, que era Aparecida Júlia Gouveia, foi aos Estados Unidos levar em mãos o título de professor emérito. Eu aproveitei e escrevi uma cartinha, e a Aparecida levou a cartinha em mãos, dizendo que a obra dele tinha sido muito importante na minha pesquisa, que nós estamos muito honrados em conceder a ele esse título, assim por diante. E ele me respondeu também numa cartinha em mãos, dizendo que ele sentia muitas saudades da Bahia, porque pela primeira vez, em seus 50, 60, 70 anos de pesquisa de campo, ele não tinha, no terreiro, sido tratado como um pesquisador, mas tinha sido tratado como um filho, como um irmão, como alguém igual. Né? Então, essa mesma sensação que ele, como estrangeiro, teve, muitos outros têm, inclusive eu. Quer dizer, eu fico tão à vontade no terreiro quanto na universidade. Pois é, essas pesquisas todas, essa honraria, né, esse título, essa intimidade com a Bahia e seus terreiros também de candomblé,
de alguma forma ligaram o senhor verdadeiramente de coração à religião ou a alguma religião? Então, eu devo dizer o seguinte, eu trabalhei com religiões afro-brasileiras desde o começo, portanto, a partir de 71. Mas a minha relação mais próxima aconteceu alguns anos depois. Acho que foi 75, 76. Eu estava aqui na Faculdade de Arquitetura, dando um curso de estatística, porque eu também tenho uma formação nessa área que me permitiu depois ajudar Tanto que o senhor a criar é um o dos fundadores do Datafolha, Datafolha, né? tá? Então, que eu aprendi tudo isso com esse grupo de professores que estudavam demografia e força de trabalho na Bahia. Bom, então eu estava dando esse curso e lá da arquitetura, naquele tempo não tinha tantos prédios, né? Tinha muito mato, tal, a cidade era outra. E eu via passar um bando de mulheres vestidas de branco com uma jarra na cabeça. E eu falava, o que é isso? Os alunos diziam, isso daí é o candomblé. É o candomblé de mãe menininha. Porque eu, como paulista, eu tinha uma experiência muito maior na Umbanda. Eu conhecia o candomblé de livro, a gente. Sim. Até que um dia meus alunos me levaram ao Gantuá, onde eu fui muitas vezes, e até que um dia mãe menininha jogou os búzios para mim e disse, a sua vida vai mudar. Na sua vida, os orixás vão estar muito presentes. Eu não entendia muito bem dessa história, mas comentei com os alunos que me levaram. E disseram, não se preocupa, porque ela diz isso para todo mundo. Eu falei, bom, pode ser. Mas, e de fato, alguns anos depois, o meu objeto maior de estudo acabou sendo mesmo a religião dos orixás. E um dos livros mais famosos do senhor, mais conhecidos e tal, e que inclusive fundamenta essa série de saberes passados, é justamente Mitologia dos Orixás, não é? Que foi um livro também feito por acaso. Quando eu pesquisava os terreiros, naquele tempo a gente não tinha computador, a gente escrevia, gravava, fazia fitas. Tinha um baú que a gente botava as coisas dentro, hoje tem um pendrive, né? E eu escrevi várias coisas, livro, tese de livre docência, sobre candomblé, mas eu nunca tinha publicado nada sobre mito, fazia uma referência a outra. Mas tinha muito material guardado. Aí chegou um momento, no final dos anos 90, que eu disse, acho que isso daqui dá um livro. Conversando com a Lídia Schwartz, que era minha colega na época de departamento, e que é uma das diretoras da Companhia das Letras, ela falou, não, realmente, não existe nada disso no Brasil, em termos de livro, com essa amplitude que você está pretendendo. Faz um livro, vamos publicar. Aí, ao fazer o livro, eu percebi que tinha muitos buracos, faltava coisa e tal. Aí, com o auxílio da FAPESP e com o auxílio do CNPq, eu pude ampliar o projeto, contratei bolsistas e tal, e aí visitamos o Brasil inteiro e outros países também, e aí saiu o Mitologia. Mas ele saiu de uma conversa minha com a Lília. E aí aconteceu uma coisa triste e ao mesmo tempo alvissareira, porque eu conhecia o Caribé da Chapofonjá. E falando com ele ao telefone, ele disse, olha, eu tenho um livro assim, 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 assado, ficaria muito feliz se você pudesse fazer algumas ilustrações. Ele falou, venha para cá, vem conversar, traz o manuscrito, vamos conversar. Eu tinha uma banca de tese em Pernambuco, na Universidade Federal, e combinei com ele. Fui lá, fiz a banca e depois passaria na Bahia antes de ir para São Paulo. Para encontrar o Caribé. Para encontrar o Caribé. Aí chego do aeroporto, ligo a televisão no hotel, eu estou ainda... E o que escuto, que notícia que eu ouço? Que o Caribé tinha falecido, repentinamente. Eu não pude vir para tal da reunião, mas fiquei para as cerimônias fúnebres. E lá eu conheci um rapaz que estava aprendendo com o Caribé, que frequentava o Caribé e tal, que era Pedro Rafael, que é um artista plástico, nascido no Distrito Federal, Brasília, mas que mora aqui. E que passou a ilustrar os livros. Aí eu falei, você não quer tentar, Rafael, fazer isso com o Caribé? Vamos, será que eu consigo? Faz um projeto e manda. E ele fez um projeto e todo mundo da editora ficou apaixonado pelo trabalho dele, que é um trabalho de colagem. Ganhou prêmios, tudo isso, e logo né, de cara,
ele já ganhou prêmio, então teve muito incentivo, fizemos vários livros juntos e continuamos a fazer juntos. Então, minha vida é muito cheia de coisas que acontecem por acaso. Eu não tenho tempo de procurar as coisas, não tenho tempo de sair. Eu nunca procurei emprego, eu nunca procurei uma editora. Sempre tive muita sorte, né, que as coisas vão acontecendo. Né? Quem sabe, mistérios, né? Mistérios se são predestinações ou não. Professor, a gente vai fazer então agora um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando ainda mais com o professor Reginaldo Prandi. No Perfil Opinião de hoje, estou tendo a honra aqui de receber o professor da USP, Reginaldo Prandi, que é um especialista, tem uma vida dedicada, digamos assim, à sociologia das religiões, né? Está batendo esse papo hoje aqui com a gente, né, professor? Professor, o senhor me chamou a atenção que o senhor falou a respeito de um dos seus livros mais conhecidos, e eu gostaria de dizer que o professor escreveu mais de 30 livros em diversas áreas, né? Algumas dentro de sociologia, sociologia das religiões, também livros dedicados a um público infanto-juvenil, também tem isso, né, professor? Sim. Livros de ficção policial, em todos eles super premiados, inclusive com o prêmio Jabuti. Mas vamos ver o que dá tempo hoje aqui nesse programa da gente estar abordando. Como eu dizia, me chamou a atenção que o senhor falou assim, em relação à mitologia dos orixás, por exemplo, não tinha sido muita coisa publicada em relação aos mitos. Eu gostaria de saber qual a importância do mito, o que é que vem a ser de fato um mito para as religiões? Antes vamos dizer que existia alguma coisa publicada, assim, por exemplo, Verger, ele é um cara muito importante na divulgação do candomblé, Certamente. na construção de uma legitimidade que o candomblé não tinha ainda, uma legitimidade social. Isso veio muito do trabalho do Pierre Verger, Verger. como fotógrafo e etnógrafo, e do trabalho do Roger Bastide como sociólogo. Mas você não tinha exatamente isso, você não tinha uma coletânea que abarcasse todos os orixás e mitos de diferentes origens. A mitologia é extremamente importante em todas as religiões. Todas as religiões se baseiam em histórias antigas, pelo menos a maioria delas. Né? E esses mitos são tão importantes que eles são até fundadores de grandes civilizações. Se você pensar, não dá para pensar a civilização ocidental sem pensar em toda a mitologia grega, né? Que fundamenta não só a filosofia, mas fundamenta até ciências construídas muito recentemente, ciências que lidam com comportamento, com atitude e tal. E no candomblé, o mito é extremamente importante porque é ele que organiza o dia a dia. Não só dentro do terreiro, né? construindo as figuras e representações das divindades, mas também ajudando fortemente a elaborar e legitimar o processo ritual das oferendas, né? Do modo que as pessoas se comportam, como é que a hierarquia se organiza. Mas na vida pessoal das pessoas, o mito joga um papel muito importante, porque o candomblé propõe a ideia de que cada um de nós é derivado de um orixá. E esse orixá está sempre relacionado a um elemento da natureza. Né? Então, na África, esse orixá era definido pela família. Por exemplo, toda vez que uma criança nascia, ela recebia o orixá do seu pai, que recebia o orixá do seu avô, e assim, em linhagem masculina. Como é esse padrão, essa estrutura de transmissão da herança do orixá foi destruída pela escravidão, que ninguém sabia mais quem era quem, né? A própria religião encontrou em solo brasileiro, em solo americano, né, uma outra forma de encontrar essa origem mítica da pessoa. E que forma é essa? Que é através do jogo de búzios. Do Ifá. Só a mãe de santo, ou o pai de santo, é que tem autoridade para dizer,
essa menina é do Oxum, né? Bem, Gosta de amarelo, entende? É vaidosa, né? Gosta de coisas bonitas, gosta de coisas em ordem, né? Tem sempre suas vaidades. Uma moça de Oxum está sempre preocupada. e o Jerônimo já Preocupada disse, com a né? altura O Jerônimo já disse que nessa cidade todo mundo é do Oxum. Oxum. Homem, menino, menina, Mas mulher. só que não basta isso, o jogo tem que confirmar. Pois é. Isso, né? Eu vou aproveitar Então, e citar um livro do senhor, Morte nos Búzios, né? Morte Outro, nos Búzios Ifá é também. um romance policial que deve ser brevemente transformado em filme. E do que a gente está falando tem o Ifá também, o Jogo dos Búzios, né? O jogo de Búzios é extremamente importante porque é ele que diz, você é do Oxum, você é do Oxalá, você é do Ogum, você é do Oxóssi. E o senhor, é E de aí? quê? Qual o orixá do senhor? Eu sou do Oxaguiá. E Oxaguiá. aí como é que faz? Você vai na mitologia. Quer dizer, agora você vai na mitologia e lê os mitos do seu orixá. Você fala, nossa, igual, eu sou isso mesmo. Se você não é, você acaba sendo. Porque isso te dá uma base de ação. Ou seja, esses orixás têm qualidades que são atribuídas também, ou que são expressas, digamos assim, essas variantes. Essas variantes. Das personalidades das pessoas cada orixá também. tem o seu aspecto guerreiro, o seu aspecto maternal ou paternal, né? Então, precisa ver de qual, se você é do Oxum, de qual Oxum você é. Se você é de Oxum, Apará, Ipondá, etc. Bom, isso é outra história. Mas o que é extremamente importante é que o candomblé nunca precisou de livro, né, para resolver esse problema. Ao contrário, quer dizer, no candomblé antigo e hoje, ainda a forma preferencial de transmissão do saber passado, que eu não diria nem que é saber passado, nem saber antigo, mas que é o saber que é restaurado, restituído a cada momento, isso tudo se faz através da oralidade. Como? Contando, as pessoas uma conta a história para a outra, né? Então, agora, o senhor falou o seguinte também, né? Que quando chega aqui em território americano, né, nas Américas e tal, essas religiões, digamos assim, elas acabam tomando, digamos, um corpo próprio. O que mudou tanto, né? Hoje, o que se encontra no Brasil? Quais são as características, de fato, das religiões, no caso das religiões de matriz africana, em solo brasileiro, especificamente? Olha, em solo brasileiro. Algumas adaptações tiveram que ser feitas. A cultura sempre encontra um outro jeito de expressar a mesma coisa, respondendo às condições de onde ela se instala. Né? Então, esse negócio da herança do orixá. Né? Antes, o orixá era uma herança sanguínea, consanguínea. Você tinha o orixá do seu pai, sempre, como seu orixá importante, mais principal. E tinha um segundo orixá, que era o orixá da sua mãe. Né? E é interessante porque as famílias eram poligínicas na África, era um pai e muitas mães. Né? Então, você tinha irmãos que não eram exatamente iguais entre si, porque todos eles tinham o orixá do pai, mas cada um tinha o orixá da sua mãe. Então, essa ideia é muito importante porque não é como no mito judaico-cristão, de que todo mundo se origina do casal primordial, Adão e Eva, né? Que, portanto, somos todos irmanados, somos uma grande fraternidade e tal. Essa ideia não existe. No candomblé você tem os que são irmãos, sim, mas que são irmãos ligados ao mar. Depois você tem os filhos que são ligados ao trovão, os que são ligados ao chão, ao solo, os que são ligados à natureza verde, né? Os que são ligados à água doce corrente. Então, você tem uma ideia de diversidade que é extremamente importante, que é cada vez mais importante essa ideia de você acreditar que o mundo é plural, é diverso e que você tem que respeitar as diferenças. Mas essa diversidade era determinada, digamos, pela herança familiar. Isso é a primeira coisa que acabou. Tá? A primeira coisa que acabou. A escravidão destruiu a família africana. E então, aí, uma outra família simbólica foi construída, que é a família do terreiro, onde você tem a mãe, os filhos, os tios, os primos, não é?
que são todos, é uma família que é construída a partir da iniciação das pessoas Eu por fico aqui vontade imaginando própria. também que, além de tudo isso, a gente pode dizer que são diversas Áfricas, né? E que não vieram para cá, né? Digamos assim, povos e pessoas de somente uma dessas Áfricas, digamos assim, de um Não, só nós lugar. temos de Então, as novo, influências foram muitas, de né? novo nós temos um pluralismo aí acentuado que dependeu, que se está calcado na ideia das diferenças étnicas, porque nós tivemos, a escravidão trouxe povos de diferentes culturas, diferentes civilizações. E Né? ainda encontrou um local povoado pelos indígenas, pelos índios daqui. Que ampliou essa, portanto, ampliou essa diversidade. Então a gente esse pode dizer que, por pluralismo. exemplo, o candomblé que hoje nós encontramos também no Brasil tem uma influência do povo originário dessa terra? Sim, claro. De que forma que aparece nisso? Porque na Umbanda, por exemplo, eu consigo ver de forma mais clara. Se você pegar pega os terreiros de candomblé de caboclo, né, pega os terreiros de tradição banta, né, que muitas das linhagens cultuam uma ancestralidade também indígena, né? Então você tem um candomblé nagô ou iorubá, que é muito mais centrado no orixá, que vem principalmente do território hoje da Nigéria e uma parte do Benin. Você tem o candomblé de Vodum, que são divindades dos povos Jeje, né? Ou Fon, na África, que aqui na Bahia deu no candomblé Jeje, mas que, por exemplo, no Maranhão vai dar no tambor de Mina, em outros lugares vai dar com outros nomes. Então, você tem uma diversidade que também se expressa naquilo que o grande antropólogo dos orixás, que é o Vivaldo da Costa Lima, já falecido, mas que vai chamar de as nações de candomblé. Né? Então, você também tem essa diversidade. Então, a maior riqueza que existe nesse meio cultural é o pluralismo, é a diversidade, é a possibilidade de cada um ser o que é, e não aquilo que se pretende que ele seja. Outra coisa, é o lugar onde cada um pode expressar a sua verdadeira natureza. Mais do que isso, é um lugar onde cada um pode buscar, investigar, procurar, fuçar a sua natureza, o seu eu, como é que ele está construído. Tudo isso usando termos, expressões e equações que derivam da mitologia, né? Que é um conjunto imenso de relatos antigos, de relatos passados, de saberes passados, né? Que não estão necessariamente escritos, mas que foram preservados oralmente. Uma outra grande, para ser mais rápido, uma outra grande diferença é que no Brasil os orixás que são cultuados são aqueles que foram trazidos no final do XVIII, século XIX, e que aqui, na verdade, constituíram uma espécie de panteão unificado e nacional. A mesma coisa aconteceu em Cuba, por exemplo. Quando que na África, não. Na África, você tem centenas, milhares de orixás, porque cada montanha tem o seu orixá, cada rio tem o seu orixá, cada mato tem o seu orixá, cada grupo profissional, cada confraria, né, tem o seu orixá. Então, você tem uma quantidade grande. Esses orixás que floresceram no Brasil, cujos cultos floresceram aqui, são aqueles que estavam, evidentemente, em maior evidência no culto na África, dos quais um deles era o mais famoso porque, por acaso, não por acaso, ele era o orixá da família real, que durante muito tempo dominou as diferentes cidades iorubanas através do Império de Oió. Xangô foi rei de Oió, era o orixá da Casa Real, e Xangô... Tanto que se você pegar o meu livro e contar, você vai ver que o orixá que tem mais mitos é Xangô. Xangô. Porque ele é o mais falado, dele se fala mais coisas. Também o terreiro que tem mais, é o orixá que mais aparece em nomes de terreiros. Né? E evidentemente que junto com ele vem as suas
3 grandes mulheres, né? Oxum, Yansan, Oyá, né? E para falar em uma grande mulher e a gente terminar pelo menos esse bloco daqui, né? Falando da mãe menininha, ela dizia: a minha religião é o candomblé, mas eu também sou católica, né? Sayure, Oulaxé, Sayure, Oberioma. Como é que o senhor vê isso? Bom, isso faz parte. O candomblé é uma religião politeísta, que cultua várias divindades, que é a forma da religião clássica que esteve presente na Grécia, em Roma, no Egito, na Caldeia, na Índia, na China, no Brasil indígena, no Brasil pré-colombiano, entre maias, incas e assim. Tá? Há só 3 religiões fogem esse modelo, que são o judaísmo, o cristianismo e o islã, que acreditam no único Deus. As outras religiões são todas politeístas. E uma coisa que é típico do politeísta é que o politeísta, ele Agrega? agrega, porque se você tem uma divindade que você não conhece, você não destrói o templo dessa divindade, você não persegue o seguinte, não, você traz essa divindade para você também. Uma coisa que fez o Império Romano crescer e se expandir muito foi que a cada povo que chegava, que tinha uma religião, eles construíam em Roma um templo para aquela divindade, né? Então, o politeísmo sempre foi muito agregador. Por quê? Como há uma divisão de tarefa entre os deuses, cada deus domina um território, uma fonte de riqueza, uma fonte de poder, um aspecto da saúde, e assim por diante, né? Quer dizer, o melhor é que você tenha um controle também sobre toda essa diferença. Então, ao invés de você perseguir o outro, porque o outro cultua um Deus diferente, você o pega também. Você Maravilha, agrega. professor. Então, o que aconteceu? Chegando no Brasil, com tantos santos, santos bonitos, santos com ritos maravilhosos, com procissões fenomenais, tá? O que o pessoal do candomblé fez? Abraçou. Considerou tudo isso como seu, né? Isso que é... A gente aprende errado na escola, a gente aprende que os negros enganavam os seus donos. Através do sincretismo. Através do sincretismo, tocando, fazendo festa para os orixás, mas fazendo que o senhor dos escravos aceitasse que não estava cultuando uma entidade da África, mas estava cultuando um santo católico. Isso tudo é balela. Quer dizer, isso é e não é. Na verdade, esse assumir do santo católico é uma coisa honesta, não é uma coisa sincera, é um sentimento interior, né? Não é isso, não é uma fraude. Muito pelo contrário. É que como o monoteísmo do catolicismo não permite ver essa possibilidade de agregação, então isso é mentira. E é isso que a gente aprendia na escola. Eu, pelo menos no meu tempo de escola, aprendi Eu isso. também aprendi a mesma coisa. E tem gente que continua ensinando Continua isso. aprendendo. Né? Professor, a gente vai fazer então um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho e a gente vai ver também como é que todas essas religiões, principalmente de matriz africana, influenciaram na cultura brasileira e acabou lindamente sendo expressa também nas artes. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos aqui de volta com o Perfil Opinião e hoje nós temos aqui um convidado muito especial que é o professor, sociólogo e pesquisador Reginaldo Prandi. Agora nós, professor, vamos fazer o seguinte, vamos ver também outras pessoas que quiseram participar aqui do nosso programa. Há inclusive outros pesquisadores interessados também nesses assuntos, né? E que fizeram algumas perguntas para o senhor. Pois não, E a primeira pergunta que a gente tem para o perfil de hoje
é com a doutora Cleidiana Ramos. Vamos ver, então, a pergunta dela. Agora em agosto a gente vai ter uma votação de uma ADIM no STF, né, e toda relacionada à questão do abate religioso. Embora outras práticas religiosas também pratiquem o abate, como por exemplo os judeus, algumas correntes, né, do judaísmo e o Islã, o que está em foco é o povo de santo. E a gente sabe o quanto tem de racismo, de intolerância religiosa também imbuída nessas questões. Então eu queria que o senhor comentasse, né, essa ADIM, os riscos, né, os impactos dessa votação. O sacrifício animal é praticado, especialmente nas religiões afro-brasileiras, pelo grupo das religiões mais tradicionais e mais próximas da África. Agora, o sacrifício animal, ele é presente em todas as grandes religiões, né? Em todas as grandes religiões clássicas. Em algumas delas, como o catolicismo, ele foi sublimado, né? Mas ainda existe o sacrifício. Como se considera o sacrifício de Cristo na cruz? Sangue derramado pelo Pai dele, né? Foi o maior de todos os sacrifícios, não poderia se continuar fazendo sacrifício no templo, porque então há uma ruptura e o sacrifício se transforma simplesmente numa representação simbólica, que é a missa. Vai na missa, o que tem lá? Você come... O pão e o vinho, né? Ou seja, a hóstia. mas você come Jesus Cristo em carne e sangue. Corpo, exatamente. Né? Essa é a ideia. As pessoas nem se tocam. Agora, por que se faz sacrifício? Porque nas religiões tradicionais, as divindades são tratadas como os antepassados diretos da humanidade. Então, como é que você trata os antepassados? Do mesmo modo que você trata os membros da sua família. O que você dá para os membros da sua família? Você dá comida, você dá água e bebida e você dá diversão. Isso é essencial, né, para você ter uma família bem criada, uma família alimentada, uma família feliz. Você dá exatamente isso para os deuses. Você dá comida, a gente sabe que cada orixá tem os seus pratos preferidos. Você dá água e bebidas alcoólicas, que também são, cada uma delas, da preferência de um ou de outro. E você dá diversão, que na tradição africana é dança, é música, é pé no chão, é muito samba, é muito tambor, né? Essa é a tradição de uma época em que você não tinha outro tipo de diversão. Para você cumprir o primeiro requisito, que é da comida, você tem que usar a carne, porque carne faz parte disso, carne de animal. E para você não usar uma carne com uma carne tocada por mecanismos não sacrais, uma carne que não é cuidada de acordo com o ritual, esse animal tem que ser abatido no terreiro, onde você mata o boi, Sacralizado, o cabrito, né? o boi, o cabrito, o coelho, a galinha, o galo, a ovelha, né? O que não é uma coisa típica do candomblé, isso aconteceu em todas as religiões, inclusive no antigo Mas, judaísmo. assim, o senhor está falando a respeito disso, eu acho que ela dá um enfoque também, essa questão se o senhor considera realmente está embutido dentro de tudo isso um racismo, já que nossa Constituição garante essa liberdade de culto religioso. Pois é, a religião garante, sem dúvida, isso tem sido, digamos, o esteio da defesa dessa prática ritualística, né? Agora, nós temos um país que se transformou muito rapidamente em termos de adesão religiosa. Hoje, cerca de 30% da população, não sabemos exatamente, vamos saber logo, porque temos um censo batendo aí na porta. 30% mais ou menos da população é evangélica hoje. E, como eles têm representação no parlamento, no Congresso, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, essa proporção tende a acompanhar demograficamente o número deles. Então, você tem uma bancada evangélica que deve se aproximar na Câmara Federal agora dos 30%. Né?
O problema é que essas religiões, quer dizer, elas politicamente, elas atuam no sentido de defender muito mais as questões de natureza pessoal, íntima, né? Lutando por aspectos referentes, por exemplo, à sexualidade das pessoas e outras dimensões da moralidade particular, na qual também eles incluem a religião. Né? E eles acham que a religião que não é a deles é a religião do diabo. Sempre foi assim entre as religiões. A religião sempre achou que a outra é do diabo. Mas isso está num nível tão exacerbado no Brasil, entende, que leis começaram a ser criadas para impedir que essas religiões professassem os seus ritos específicos. E criando leis municipais e estaduais proibindo o sacrifício. Toda vez que uma lei é posta, essa lei tem que se recorrer ao Supremo, para o Supremo dizer, não, isso é inconstitucional, e derruba-se a lei. Okay. Agora, o que o Supremo vai fazer é estabelecer digamos, uma postura definitiva a respeito desse assunto. Né? Quer dizer, para que não fiquem criando leis Claro. que tenham que ser derrubadas, dão trabalho, dão desgaste, dão... Né? Ok. Bem, a gente tem mais uma pergunta para o senhor, que é do professor Carlos Augusto. Vamos ouvir. Pesquisador Reginaldo Prandi, como analisa os impactos na sociedade brasileira provocados com a publicação realizada em 2015 pelo Papa Francisco da encíclica Laudato Si? A carta papal, Louvado Sejas, propõe uma ecologia integral para o desenvolvimento da humanidade, ao mesmo tempo em que revela as contradições da crise do capital e a necessidade de cuidar do planeta como uma casa comum. Com a Laudato Si, evidentemente que o Papa Francisco está querendo participar do tema mais importante da nossa atualidade, que é a defesa do meio ambiente. Isso é coisa que está na ordem do dia. É uma forma dele dizer, opa, a Igreja Católica está presente e tem posição firmada, né? E a gente quer ajudar a salvar o mundo. Né? Agora, ele tem uma visão católica de mundo e uma visão católica de meio ambiente. Né? Por exemplo, uma coisa que polui, uma coisa que destrói o meio ambiente, uma coisa que coloca em risco a terra, do ponto de vista da Laudato Si, é o pecado. Ou seja, é agir ao contrário do que dispõe, né, mandamentos católicos, práticas católicas e legislação específica católica sobre o comportamento. Isso, quer dizer, o catolicismo volta a ser o que era, quer dizer, ele não entra para fazer parte de um time, ele entra querendo tomar conta do campo de futebol. Então, aquilo que, se de um lado a Laudato Si do Papa Francisco tem esse grande mérito de dizer a igreja é importante, é grande, é rica, é poderosa e vai atuar, ajudar a defender o meio ambiente, a desvantagem é que ela vai dizer, mas com as armas próprias do catolicismo. E isso é ruim, porque deixa de fora todos os outros. Ok, vamos então ouvir agora a próxima pergunta, que vem do professor Dr. Juarez Bonfim. Professor Reginaldo Prandi, há várias décadas surgiram no norte do Brasil 3 religiões genuinamente brasileiras que fazem uso do chá ayahuasca: o Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal. Há já 10 anos, essas instituições entraram com pedido junto ao IFAM, órgão do Ministério da Cultura, de transformar a ayahuasca em patrimônio da cultura imaterial brasileira. Quais as possibilidades da patrimonialização da ayahuasca? A coisa talvez mais importante é lembrar que até mesmo nos Estados Unidos, a Suprema Corte considerou o uso ritual da ayahuasca, que é, sem dúvida alguma, tóxica, como legal, porque faz parte de um procedimento religioso, de um ritual religioso. Isso até nos Estados Unidos. Em muitos países da Europa essas religiões
tem levado. No Japão, na esse Austrália, hábito. Nova Muitos, Zelândia, todos todo eles, mundo, todos né? esses locais, Agora, graças a Deus, digo eu, utilizam essa bebida sagrada, a ayahuasca, também chamada Iagé, Nichipan, vegetal, Daime, Santa Luz, né? Em a tantos vantagem da continentes. patrimonialização é você ter uma base legal para fazer a defesa, né? No caso das bebidas, por exemplo, você tem aguardentes que são considerados patrimônio nacional, você tem o acarajé, né? O acarajé é tombado pelo patrimônio histórico, que era uma forma de você defender a receita do acarajé, que vinha sofrendo transformações muito profundas com o uso de farinha de trigo, para ele ficar bem grande e poder competir no mercado com o Big Mac, do McDonald's, né? Além de defender o acarajé do ataque, digamos, do avanço do tal do bolinho de Jesus, que era o mesmo acarajé com outro nome, feito e vendido por evangélicos que antes eram do candomblé e que sabiam as receitas e que faziam isso para viver. Mudaram de religião, mas não mudaram de ofício, mas tiveram que mudar o nome. Aí vem o Serviço do Patrimônio e diz, não, isso, o acarajé tem nome, tem receita, né, e é isso que a gente considera como um produto cultural brasileiro. Então, eu acho que é uma iniciativa que cabe perfeitamente, a ayahuasca pode perfeitamente ser patrimonializada. Não há nada que impeça. A única coisa é que você tem as bancadas legais, as bancadas de legisladores, as bancadas legislativas, que contam com um número muito grande de gente que é contra a liberação da maconha, que é contra a liberação do aborto, que é contra a liberação de muitas outras práticas e produtos, né, que, na verdade, fazem parte da vida cotidiana no Brasil. Mas isso é uma luta permanente, quer dizer, o tempo todo foi assim e o tempo todo será. Você vai ter gente a favor e gente contra, gente defendendo suas posições e gente querendo rejeitá-las, né? Isso faz parte do jogo político. Agora, não há nenhuma inconveniência em transformar a ayahuasca em produto que represente a cultura brasileira, sobretudo a cultura amazônica, né? Porque, na verdade, isso vem de um patrimônio que vai além do Brasil, né? Que vem lá das fontes indígenas muito antigas. Gostaria que o senhor terminasse, então, esse nosso programa falando um pouco a respeito disso, de cultura brasileira e religiosidade. A cultura brasileira deve muito ao candomblé, às religiões afro-brasileiras em geral, mas vamos dar nome aos bois, ao candomblé, aos orixás. A cultura dos orixás, sobretudo a cultura baiana, a cultura pernambucana, né? E em dose menor pelas suas proporções, a que vem de outros estados. Tá? Mas e essa influência é uma influência que se deu através de criadores, de artistas, de compositores, de teatrólogos, né, que se familiarizaram com o candomblé, né, e que passaram a usar essas fontes culturais como referência de criação. Então você tem a música super importante, né? A música popular brasileira. Eu mesmo tenho na internet um site que tem 1000 músicas populares, 1000 letras de músicas, que não são músicas religiosas, músicas seculares, música tocada em rádio, né? Gravada em disco, por intérpretes famosos, importantes, que na verdade, fazem parte daquilo que é a MPB. Não é que falam de Oxum, falam de Mãe de Santo, fala de Iemanjá, fala de um monte de coisa. Isso está presente desde o começo, quando se iniciou a gravação de discos, lá no começo do século passado, né? Então a gente fez esse levantamento que mostra essa presença constante, que depois, no tempo de Vinícius de Moraes, Baden Powell, Dara Leão, Elis Regina, e depois com Caetano, Gil, tal, tudo isso foi muito se ampliando, Bethânia, Gal, né, tudo isso foi se ampliando bastante, mas antes você já tinha uma presença marcada, por exemplo, pelas músicas que descreviam o Brasil, como as músicas de Ari Barroso, que é um mineiro, né, que morava no Rio de Janeiro. Então, o candomblé, além de ser uma religião,
ele é uma fonte cultural muito desses dias. Ele influenciou a música, o teatro, o cinema, a poesia, a literatura, a culinária, o jeitinho de ser do brasileiro. Quando o brasileiro passa na rua andando, você logo nota que é um brasileiro. Esse jeitinho de andar não é português nem espanhol. Esse jeitinho de andar é africano. É africano. Isso provam os que estudam expressão corporal. Ok, então, professor. você tem tudo isso e tem uma grande questão por trás. Quer dizer, vocês sabem que o número de seguidores do Candomblé vem diminuindo nos últimos 30 anos. Quanto mais cresce a curva de seguidores evangélicos, desaba a curva dos seguidores do catolicismo, evidentemente, mas também permanentemente há um declínio constante, né, na curva dos seguidores do Candomblé. Professor, grata demais pela sua participação aqui em nosso programa, tá? E eu não poderia terminar esse programa senão dizendo muito axé para o senhor. Muito obrigado para você também. Muito obrigado por me receber. Eu sei que aqui na Bahia eu venho para ouvir, não venho para falar. Né? Aqui, como diz na minha terra, aqui eu sou sapo de fora. Né? De modo que ter esse convite por parte de vocês tem um valor ainda para mim maior. Muito grata pela sua participação aqui no Perfil Opinião. E a gente está encerrando aqui mais um programa Perfil Opinião. E você já sabe que a cada semana nós estamos sempre com um convidado com histórias muito prazerosas e especiais. E hoje a gente realmente fica por aqui. Não se esqueça, nosso encontro é sempre às quartas-feiras, às 9h15 da noite. Eu, Deni Fingergut, agradeço imensamente sua companhia. Grata e até a próxima semana, se Deus quiser.